e eu descobri da pior forma possível. E a pessoa apoiando em todas as formas, principalmente financeiramente. E eu só dei amor, eu só dei risada. Ela apoiou desde o início, não importa a felicidade do filho dela. Vocês acharam que tinha acabado? Mas a internet não perdoa, né, gente? Gente. Gordofobia não é piada. Estar em posição de mãe solo também não é vergonha. Hoje não estou sozinha. Convidamos a diva sensata do Ilhados com a Sogra 2. Mas prepara, que isso é papo para um café. A minha convidada é Larissa Pereira, que tem 35 anos, é analista de efetividade, mãe de 4 filhos e minha irmã, uma mulher super inteligente, autoastral, bem-humorada. E ela, gente, foi a diva sensata do reality show e assim, era tudo que o pessoal precisava. Seja muito bem-vinda ao Papo para um Café. Obrigada, estou muito feliz, muito lisonjeada por esse convite. Muito importante estar aqui e vamos às novidades. Sim, e eu já quero começar com uma pergunta bem importante. O que foi mais difícil? Conviver com a sogra numa ilha ou na vida real? Olha, eu acho que sem sombra de dúvidas na vida real, porque ali, apesar da gente estar muito junto ao tempo inteiro, né, nós éramos uma dupla, ali tinham outras distrações, não tinha os problemas do dia a dia, né? A convivência na vida real. Ali a gente se intertia muito com os problemas alheios e aí a gente acabou até deixando o nosso mais de lado, até porque não era uma grande questão no momento. Mas eu acredito que na vida real é muito mais difícil do que lá dentro. Até porque tem ali os desafios do dia a dia, né? Então toda a sua rotina, a rotina dela. Exato. As relações num geral, né? Exato. Outra coisa que marcou muito a sua participação no reality foi o comentário super gordofóbico da Ioná, que na verdade foi na sua saída, né? Que você conseguiu ver ali depois o que ela tinha falado nas redes sociais. Como que foi pra você esse impacto? Porque quando a gente tá vivendo ali, pelo que a gente conseguiu assistir, você teve uma relação muito legal com as duas, né? Tanto com a Ioná, tanto com a Ana Paula. Mas na saída, na vida real, né, gente? Na internet, ela foi muito infeliz fazendo um comentário extremamente gordofóbico sobre o corpo da Larissa. E como foi pra você lidar com esse tipo de comentário? Pode comer aqui alguma coisa, quer um suquinho? Ai, achei que era só cenografia. Deixa eu servir. Na verdade, assim, eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade de saber que as pessoas têm espelho em casa. Então a gente enxerga quando a gente tá gordo, quando a gente tá magro, quando a gente tá bonito, quando a gente tá careca, se o cabelo tá ceboso ou não. Só que as pessoas têm essa necessidade de fazer o comentário porque elas não sabem guardar a língua dentro da boca. Eu tive uma relação muito incrível, genuína, de verdade, com as duas. Eram duas pessoas que, assim, que fizeram total diferença pra mim lá dentro. São pessoas que eu dividi quarto, que eu dividi conversas, que eu aconselhei. Eu realmente me senti super psicóloga. Não, dá ali, pra ver mesmo em todo o reality que vocês tiveram uma relação muito leve, assim, entre vocês, né? Foi algo realmente muito verdadeiro. E dá pra ver que você teve uma postura muito acolhedora em relação às duas, né? Sempre ali dando um apoio, dando um conselho, falando pra elas como elas poderiam melhorar a relação entre elas duas, como nora e sogra, né? Eu me senti chateada, realmente, triste e desapontada pelo comentário infeliz que ela pagou, mas a internet não perdoa, né, gente? Gente. Inclusive, você já tem várias fãs que foram as fãs da Larissa, tá, gente? Que deram um print aí nesse comentário dela e já mandaram pra ela caso ela viesse a pagar. E pra quem não viu, o comentário foi em relação ao que você falou do filho dela, né? Falando, você criou um homem ou um saco de batatas? E aí ela comentou falando que você teria comido todas as batatas. Foi isso, né? Exato. Como está sendo agora lidar com esses comentários, assim? Porque você era uma pessoa anônima, né? Mesmo sendo minha irmã. E agora você tá nesse lugar à frente realmente, né? Sendo uma pessoa reconhecida na rua e tudo mais. Como que tá sendo pra você receber esses dois lados? Porque eu sei que você recebe muitas mensagens positivas, né? De carinho, das pessoas se identificando realmente com uma mulher real. Porque você é uma mulher real, alegre, que fala tudo, que não tem filtro, que é uma mulher também fora do padrão. E também tem o outro lado das pessoas ali fazer esses comentários gordofóbicos, enfim, preconceituosos. Como que tá sendo pra você lidar com esses dois lados? Como sempre, em todos os quesitos da minha vida, eu sempre tento pegar a parte boa. A parte ruim eu tento deixar de lado, até porque não vai me acrescentar em nada na vida. E então eu vi realmente, tiveram alguns comentários gordofóbicos, sim, pessoas criticando, falando que se eu tivesse incomodado que era só emagrecer. Eu emagreci, né, nesse período. Sim. Porque realmente eu não estava feliz com o meu corpo, mas eu tava vivendo um momento de extrema felicidade. Então pra mim tá tudo bem eu me ver daquele tamanho, eu ver que eu tava gorda.
eu tava super feliz, então pra mim Acho que tá isso é a tudo coisa bem. mais Eu acho que é o que importante, mais né? importa, porque às vezes não é o seu estereótipo, não é o seu corpo físico que determina a sua felicidade ou não. Então eu sempre me apeguei muito a isso. Né, gente? Tem gente que tá aí perfeito, entendeu? E não tem essa beleza estonteante. Então tá tudo bem. Agora mudando de assunto, inclusive é algo que tá ali bombando nos seus stories, nas suas postagens, todo mundo quer saber. Como está a sua relação com o André pós-reality? Pior impossível. Tô brincando. Mais ou menos 3 meses após a gravação, eu e o André nos separamos. Infelizmente, eu descobri que ele estava tendo um outro relacionamento com uma outra pessoa, que ele acabou conhecendo no trabalho onde ele estava. E eu descobri da pior forma possível. E desde então a gente se separou. A gente até teve algumas conversas, alguns remembers, enfim. Só que ele resolveu seguir a vida dele com outra pessoa, com total apoio incondicional da mãe dele, né? O que piora. O que piora totalmente a situação, porque eu tinha ela como uma amiga de verdade. E eu ia todos os dias na casa dela pra gente conversar, eu desabafava, eu falava sobre milhares de coisas, porque eu tentava entender o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E ela fazia todo aquele leve trás, tudo que eu falava pra ela falava pra ele. Ela disse que não, mas eu tenho certeza que sim, porque eu tive provas disso, de coisas que eu falava pra ela, em seguida ele falava pra mim. Eu acho que a decepção que eu tive, principalmente com ela, foi muito maior do que a que eu tive com o André. Porque de homem a gente pode esperar, sabe? Mas ela é mãe, ela é mulher e ela era minha amiga, assim, sabe? Então pra mim foi muito mais difícil eu acreditar que eu tava passando isso com a pessoa que eu tinha acabado de gravar um reality, que eu tinha acabado de ficar praticamente 30 dias numa relação de amizade, numa relação de amor, sabe? E aí você vê tudo isso acontecendo e a pessoa apoiando em todas as formas, principalmente financeiramente, me doeu muito, muito, muito mesmo. Então, assim, eu acredito que ciclos se encerram, vidas se separam. Nós vamos ter um vínculo eterno, que são 4 crianças. Obviamente, nesse tempo que se passou, eu me decepcionei muito, muito com o André, porque eu tinha ele num lugar de um cara incrível e todo mundo via grande ele. Parceiro, um né? grande parceiro, que a gente tinha muitas coisas em comum, principalmente o jeito de ver a vida. Obviamente que eu devo ter milhares de defeitos, né? Mas eu nunca fui desleal. Eu nunca... Acho que inclusive isso é uma das suas maiores qualidades, assim, é a sua lealdade. Eu sempre, até dentro do reality mesmo, tiveram várias situações. Pensar em jogo, pensar no prêmio, pensar no objetivo final, só que eu não conseguia só pensar nisso. Eu queria pensar também em pessoas que eu tinha ligação lá dentro. Eu gostava de todo mundo, mas, por exemplo, eu via a família Souza no rústico desde o início. Não vamos ficar lá, vou mudar, sabe? Tive a minha identificação racial com a família Araújo, então eles vão junto comigo, vão crescer também. As outras famílias me davam super bem e tal. Então eu sempre fui assim. Eu acho que isso às vezes até faz mal pra gente. A gente não se priorizar. Sim. A gente sempre priorizar o outro. E eu sempre fiz isso. Nunca foi fácil pra mim a minha relação com a Dora, desde o início, né? Por tudo que aconteceu. Só que eu nunca me deixei levar por isso. Eu sempre me deixei levar pelo fato de, poxa, olha tudo que ela faz por mim, tudo que ela faz pelos meus filhos, sabe? Poxa, ela não é essa pessoa. Você sempre dava uma segunda chance, exato. Na verdade. Por mais na verdade que... se tornava segundas, terceiras e quartas. Enfim. Apesar de muita gente enxergar esse lado, eu não enxergava, eu não via. Eu falava, não, ela tem um lado legal, um lado de gente boa, um lado divertido, sabe? Eu fiz com que muitas pessoas que tinham um bloqueio com ela, quebrar esse bloqueio. Sim. Pra mostrar que ela pode ser outra pessoa, que ela pode ser uma pessoa divertida, uma pessoa agradável. Então, eu acho que essa foi a minha maior decepção. Porque eu fiz com que as pessoas vissem um lado da Dora
e na pior momento da minha vida eu enxerguei a verdadeira. Nessa segunda parte dos episódios do reality, tem ali um momento em que ela te chama pra conversar e que ela te pede perdão. Você acha que ali, naquele momento, ela foi realmente verdadeira com você, com a fala dela, que ela realmente estava sentindo aquilo? Ou você acha que não, que ainda assim aquilo é algo que ela não esqueceu, que é algo que fica ali sempre martelando e que ela nunca vai realmente conseguir te aceitar verdadeiramente? Eu acho assim, ela sempre achou que eu engravidei de propósito, que tudo meu foi muito planejado. Mas eu acho que ali ela me pediu perdão porque ela achou que isso era fundamental pra mim, que isso ia fazer diferença na minha vida. E óbvio, né? Uma atitude muito legal e tal, mas eu sabia que ela, na cabeça dela, ela pensava, vou pedir perdão? Sim, mas porque foi uma coisa tão besta, porque ela não acredita que ela fez errado. Ela não acha que ela errou. E quando aconteceu agora toda essa situação, eu imaginava que eu falei, nossa, se comigo ela agiu daquela forma, né? Imagina com essa nova pessoa, né? E não, e ela foi totalmente ao contrário. Ela apoiou desde o início, pra ela tá tudo bem, a importa é a felicidade do filho dela. Ela achava realmente, eu acredito que ela acredita que o melhor pro André não é estar comigo, é estar com outra pessoa. Tá tudo bem, se é o que ele passa pra ela, o que ela acha, o que ela acredita, tá tudo bem. Eu tenho a minha consciência extremamente tranquila de que eu dei o meu melhor, de que eu fui extremamente leal aos dois, né? Sim. Muito leal, principalmente a ela, sempre a defendi. E eu tenho minha consciência muito tranquila. E outra coisa, como que tá sendo agora a sua rotina com as 4 crianças, né? Que são 4 filhos ali em idades completamente diferentes. Como que tá sendo o dia a dia? Se eu passar na frente do CAPS, alguém me pega. A Dora tinha uma presença muito ativa nas nossas vidas, né? Então ela participava de muitas coisas e eu acabava deixando muitas coisas na mão dela. Então eu comecei eu mesmo fazer a comida deles, cuidar da questão de uniforme, que já era comigo, mas de ficar tudo em casa, material e tudo mais. É exaustivo, porque assim, é uma casa enorme com 4 crianças que você acabou de arrumar e eles estão indo lá bagunçar. É comida, é dar banho, é rotina. E por mais que eu divida com o André, né? As crianças dormem um dia com ele, um dia comigo, só que eles dormem com o André. Eles não passam o dia. Entendeu? E toda a demanda que deveria ser dele, quem faz é a Dora, né? Mas é isso, não adianta, o filho é da mãe, não tem o que fazer, não tem escolha. Como que tá sendo a relação agora pós-reality de vocês duas? Porque vocês são vizinhas, tipo, muro com muros, extremamente coladas, assim. Como você falou, ela continua ali tendo, né, vendo as crianças, tendo uma rotina ali de cuidados e tudo mais. A relação agora de vocês, né, que não é mais relação de nora e sogra, vocês... eu nem sei como que... É que não existe sogra, né? Então, mas assim, como que tá sendo agora, depois do reality, depois de tudo isso que aconteceu, depois da separação, enfim, todos os desafios do dia a dia, como que você consegue lidar com ela no dia a dia, assim, de repente pedir alguma coisa, ou ela, quando ela vai falar alguma coisa pra você, como que tá sendo esse novo momento de vocês duas? Eu tento agir da maneira mais amistosa possível. É que eu sou uma pessoa eu sou muito emotiva, muito sentimental. Sim. Então, às vezes eu percebo alguma coisa nova, alguma atitude nova que ela teve, alguma fala, isso já me chateia, eu já vou lá, eu já falo, eu já mando mensagem. Mas aí quando eu vejo a Dora, eu não consigo, sabe, tipo, não falar ou ignorar. Eu queria muito não essa frieza, né? Conseguir ser fria a esse ponto de falar, ela é a avó das crianças, eu não preciso ter contato algum com ela. Principalmente agora que tá, tipo, com a gente assistindo o reality, tem muitas coisas que só a gente sabe, que a gente viveu lá. E que eu queria comentar com ela, sabe? Nossa, você viu tal coisa. E eu não consigo, sabe? Eu não consigo. Eu tentei, mas aí eu começo a lembrar de tudo que tá acontecendo e aí eu não consigo, sabe? Criei um bloqueio. Criei um bloqueio, infelizmente, que eu acho que nós poderíamos ter uma relação boa, apesar de eu não ter mais relacionamento com o André, nós temos a nossa relação de amizade. Só que eu não consigo ser amiga de uma pessoa que age como ela age, sabe? Sim. Que criticou tanta postura de tantas mães dentro do reality e ela tá fazendo igual
ou pior. Uma das coisas também que eu percebi assistindo os episódios é que ali dentro de todas as famílias, eu acho que as que tinham as melhores relações, mesmo com os desafios, eram vocês e a família Kashiura, né? Que tem ali uma relação que tem, obviamente, todos os conflitos ali que envolvem a relação dos três, né, na verdade, mas vocês ainda assim tinham uma relação boa, né? E até na época que vocês gravaram o reality, você tava numa relação mais tranquila, né, com a Dora, não tinha tantos percalços ali, vamos dizer assim. E aí eu acho que o que deixa mais triste de tudo isso é que agora, né, depois de tudo que vocês passaram lá dentro, que teve esse momento de reconciliação, de conversa, de troca e tudo mais, de união, que querendo ou não, eu acho que deu pra ver ali que vocês estavam mais unidas, é agora realmente ter esse impacto, né, na saída. A gente, obviamente, nós tínhamos conflitos muito sérios, eu e a Dora. Só que a gente, até numa dinâmica, a gente se enxerga muito uma na outra. Questão de achar que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente, das coisas terem que ser do nosso jeito, né? A gente tem... orgulhoso. Exato, a gente tem muito isso em comum, né? E então, a gente se entendeu durante a nossa vida. A Dora entendeu como eu era e eu entendi como ela era, como ela funcionava. Eu entendi que o amor que ela tinha pelos meus filhos é um amor incondicional e que ela vai fazer de tudo por eles. Sim. Então, eu entendia que, tipo, amor tudo é muito bom. Eu entendia que ela pecava pelo excesso, mas que era um excesso de amor. Então tava tudo bem, tava tudo certo. Então eu deixava os nossos conflitos de lado e tentava lidar diretamente com ela com humor, com a gente brincar. Se eu ficava chateada, eu me isolava um pouco. Mas sempre ali tentando estar sempre bem com ela. E até porque nós duas estávamos sofrendo o mesmo problema, que era estar longe das crianças. Então ali dentro a gente tinha que se unir e pensar na gente. Se fortalecer, né? Se fortalecer. E não tinha o André ali no meio com a gente, né? Então era eu e ela sempre. Agora eu queria voltar um pouquinho e te perguntar sobre um outro comentário que a Ioná fez. Inclusive foi um comentário super infeliz, perguntando onde estava o seu marido, né? Cadê o seu marido? Como que foi pra você ler esse comentário e principalmente sabendo que ela sabia da sua separação, né? Porque eles têm um contato ainda, né, com os outros participantes. E você falou da sua separação e tudo mais. Você acha que ela falou isso realmente pra te ferir? Então, já era sabido pelo pessoal dos outros participantes, que eu e o André não estávamos juntos. Eu contei pra algumas pessoas, mas a fofoca se espalhou. Eu não tinha contado diretamente pra ela, mas ela sabia. E ela mais uma vez, uma tentativa de defender o filho dela de um comentário que eu fiz, que na hora que eu fiz o comentário, ela não falou nada, mas aí nas redes sociais ela quis se pronunciar. E aí ela fez esse comentário infeliz de falar, cadê o seu marido? Uma tentativa de me atacar. E eu tava passando num dia muito difícil, justamente por essa questão. E ver aquilo foi muito difícil, né? Porque eu vi que ela usou aquilo com maldade, entendeu? E isso é muito ruim, você vê que as pessoas possam ser maldosas a esse ponto, sabe? Chegar nesse nível, tipo, a troco do quê, gente? O que ela ia ganhar com isso, sabe? Não ia acrescentar em nada na vida dela. Então eu acredito que foi um dia infeliz que ela, né, só falou bênçãos. E é engraçado que, assim, ela é mãe solo. E eu acho que uma das coisas que é mais dolorida pra gente é ouvir isso, principalmente de outra mulher. E essa mulher sendo mãe e praticamente vivendo a mesma situação, né, que você. Pra você, o fato dela ter feito esse comentário e estar vivendo realmente a mesma situação, pra você dói mais? Dói se viesse de qualquer forma, de qualquer pessoa. Ia me doer. Só que ela é essa pessoa. Ela é uma mulher, mãe solo, que criou o filho dela da melhor forma possível, que ele conseguiu ter acesso a milhares de coisas, e isso é maravilhoso. E ela sabe da dor que é, de quão difícil isso é. Sim. E ela só teve uma, imagina eu que tive 4. Então, e ver isso de mulheres que acham que precisam se autoafirmar atacando outras pessoas, isso é muito baixo e é o que mais acontece. A primeira coisa que uma mulher fala pra outra é falar de característica física, ou é de característica, sei lá, condição financeira, ou é de como que ela tá passando no relacionamento dela. Então, é essa diminuição, né? Tem que se diminuir o outro pra você crescer. E eu acho que isso é inválido, porque não adianta. Mas isso é até uma postura meio narcisista, né? Total. Você diminuir o outro
outro pra você poder se sobressair, enfim, você ter algum Exato. tipo ali de destaque. Eu queria que você deixasse um recado para as mulheres que estão assistindo a gente, que estão passando por essa mesma situação, seja sendo mãe solo, ou seja, passando um momento de traição, né? Enfim, descobrindo aí uma traição ou algo nesse sentido, ou tendo uma relação difícil com a sogra. Eu queria que você falasse algo para essas mulheres, como elas lidarem nessas situações. Sempre se priorizem. A vida é uma só. Obviamente que a gente tem que sempre, né, dar o nosso melhor para os nossos filhos, nas nossas relações. Eu ainda acredito nas relações verdadeiras, nos amores genuínos. Eu vivi isso. E eu sei que isso é possível. Só que infelizmente as pessoas se deixam levar, né, por coisas pequenas da vida. Então o conselho que eu dou é: seja sempre você mesmo. Dê sempre o seu melhor. Amor demais não é problema pra ninguém, não é errar. E eu fico tranquila porque eu sei que eu dei o que eu tinha dentro de mim. Cada um dá o que tem dentro de si, independente da situação. Tanto em relacionamento com cônjuge, ou com família, ou com amigos. Todo mundo só dá o que tem dentro de si. E eu só dei amor, eu só dei risada. E eu fico muito feliz de saber que eu consegui fazer pelo menos as pessoas darem risada ali dentro. Vivendo diversos problemas, conflitos reais, conflitos muito difíceis. Mas eu consegui tirar a risada de todo mundo ali dentro. Sim. Você então, foi a parte leve. A parte palhaça. Porque eu acho que uma coisa que eu sei ser nessa vida é palhaça. O circo tá perdendo. E é isso. Bom, gente, acho que chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu tô muito feliz de ter recebido você. Além de ser a minha irmã, né, de poder ter vivenciado tudo isso junto aqui, participado, visto tudo isso de perto, pra mim, realmente, eu tenho muito orgulho de você. Eu acho que eu ainda não tinha te falado isso, depois que você saiu do reality e tudo mais, mas assim, eu tenho muito orgulho de você, da mulher que você é. A gente sabe que você tem os seus defeitos, sim, mas assim como todo mundo tem, né, eu tenho, a mãe tem, nós outros irmãos têm. Mas eu acho que uma das coisas que você mais inspira todos nós é a maneira como você leva a vida, é a sua alegria. E eu acho que isso, eu acredito na verdade, que isso seja o seu propósito de vida. É você realmente tirar sempre um riso de alguém, fazer alguém... Tô até me arrepiando. Ih, deu aqui, é um circo que eu tenho que trabalhar. Eu acho que isso realmente é algo muito lindo da sua personalidade. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Eu espero que você viva agora a melhor fase da sua vida, que você continue tirando e aproveitando cada oportunidade. Enfim, acho que vão vir várias oportunidades. Aproveite e seja muito feliz. Seja com ele, sem ele, com ela do seu lado ou não. Mas eu tenho certeza que com as crianças, que é o que mais te faz feliz, eles estando com saúde e a nossa família unida, é o que importa. Muito obrigada. Amei nossa entrevista. Brittany e Tiffany. Comentem aí o que vocês acharam. Deixem aí os comentários de vocês que a gente vai amar acompanhar. Beijo. Cheers!